Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom, também falar um pouco, então, das manifestações que ocorreram, né, tanto na sexta-feira quanto no domingo. Eu entendo que todas as manifestações, acho que as pessoas têm que mais ocupar as ruas, né, as ruas têm que ser ocupadas pelo povo. As manifestações elas foram democráticas, embora a gente tenha visto, infelizmente, em alguns locais, aqui em Caxias, algumas faixas distribuídas na cidade e tal, né, pedindo intervenção militar. Isso a gente tem que lamentar, né, que embora a maioria do ato não tenha pedido, né, espero, né, mas que algumas pessoas desses atos, né, também fizeram intervenções nesse sentido, né, de pedir intervenção militar, volta da ditadura. Então, isso a gente tem que lamentar, que hoje a gente vive uma democracia e por viver numa democracia, essas pessoas estão nas ruas. Numa ditadura militar, provavelmente, isso não ocorreria, né? A população não estaria nas ruas protestando, seja contra um governo, seja contra um partido. Então, lamento que tenha algumas manifestações que tenham pedido a volta da ditadura militar e também algumas falas agressivas e que, na verdade, são discursos de ódio que a gente viu, né, sendo distribuídos aí pelo Brasil afora. Chama atenção, né, a cobertura, né, intensa, né, das redes de comunicação, de rede de TV, cobrindo a manifestação em tempo real. Né, eu diria que a manifestação de domingo teve toda uma atenção aí que poucos carnavais, eu acho, né, no Brasil tem tanta imprensa e tanta mídia, né, na divulgação e no acompanhamento. Então, claro que isso também acaba auxiliando os movimentos, né, os atos, acaba auxiliando aí na divulgação e no aumento de participação. Entendo que em Caxias foi, né, pacífico o ato. Parece que no início tinha, pelo menos o que eu vi pela imprensa, né, que tinha inclusive uma pessoa mascarada que foi convidada a se retirar do ato. Mas eu senti falta, confesso, que de alguns cartazes. No geral, o tema era corrupção em todas as cidades. Mas eu senti falta de alguns cartazes. Hoje a gente vê corrupção em vários outros setores, não só na política, e hoje está sendo apurado porque a Polícia Federal, o Ministério Público, tem autonomia para conseguir, investigar e prender as pessoas que estão envolvidas, e não só políticos, mas também a gente vê empresários hoje, sendo presos, sendo investigados. E eu senti falta de cartazes aí falando um pouco da corrupção, seja do Judiciário, seja da CBF, porque esses também são setores que a gente vê a corrupção, todo mundo sabe. Senti falta de um cartaz lá falando do auxílio moradia, do Judiciário, da iniciativa privada, da sonegação de impostos. Isso realmente não aparece esses cartazes. Então, acho que esses cartazes também deveriam aparecer. Acho que também faz parte desse tema corrupção. Vejo que a expressão da manifestação em Caxias ela foi grande. Para mim, confesso que não me surpreendeu. Afinal, a gente viu... na verdade, é uma população hoje caxiense que 70% não votou na Dilma, 70% da população de Caxias não votou na Dilma para presidente. Então, a gente sabe, que há uma mobilização grande, contrária ao governo que mal assumiu, mas que é importante dizer que ganhou a eleição com mais de 54 milhões de votos, no Brasil. Então, entendo que foi uma eleição que teve, uma diferença talvez pouca para alguns, mas nas democracias realmente a diferença normalmente são eleições que são mais, digamos que não tem grande diferença, em outros países. Não tem diferença de 80% de votos que alguém ganhe uma eleição para presidente da República. Então, foi uma eleição que reflete aí a democracia que a gente vive. Nesse sentido, pensando um pouco sobre essa questão da corrupção, e do que a gente pode fazer, aqui o vereador Daniel trouxe a sugestão, acho que deve estar discutindo com a bancada
né, federal para propor, né, essa proposta dele a nível nacional, mas nós, enquanto bancada do PT, de vereadores de Caxias, né, a gente, analisando alguns projetos e alguns debates que o Partido dos Trabalhadores tem feito a nível de outras câmaras legislativas, inclusive da Assembleia Legislativa, a gente propôs, apresentamos hoje, já protocolado, um projeto de lei que, na verdade, ele é muito próximo do projeto que já foi aprovado em Porto Alegre, né, do vereador Marcelo Esgarbosa, né, do PT, e que a bancada do PT na Assembleia também apresentou. Então, nós estamos aqui apresentando esse projeto que fala, na verdade, ele é bem simples, né, ele fala em 2 artigos. Né, o primeiro, então, ele vai dizer que é vedado à Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, aos órgãos da administração direta e indireta, autarquias e fundacional, e à Câmara de Caxias, celebrar e prorrogar contrato com personalidades jurídicas, por si ou por consórcio, por elas integrados, que tenham efetuado doações eleitorais em dinheiro ou bens estimáveis em dinheiro para partidos políticos, coligações, comitês financeiros, candidatos eleitos ou não, por 4 anos a contar da data efetiva da doação. Então, esse projeto, ele vem trazer esse debate da questão do financiamento privado de campanhas. Né? Então, aqui ele vai falar dessa proibição, né? A gente está debatendo hoje a nível nacional toda essa questão da reforma política. Uma das pautas que tem debatido é a questão do financiamento de campanha, né, de CNPJ, de empresa, né, não poder fazer doação. Afinal de contas, as empresas elas não votam. Né? E, infelizmente, o que a gente vê são, às vezes, prevalecer os interesses de empresas privadas, né, ou de interesses privados, e que acaba contaminando, né, os legislativos. Então, nesse sentido, a gente apresentou esse projeto, né, para fazer esse debate, para que a gente comece também a fazer a nossa parte aqui enquanto vereadores. E a gente sabe, como eu falei, a Assembleia Legislativa já debate esse tema, né, e a bancada, então, do PT em Porto Alegre já conseguiu aprovar esse projeto. E acho que a gente precisa fazer a nossa parte aqui também de debater qual é a influência, né, hoje da iniciativa privada, das empresas sobre a política. Infelizmente, a gente vê no Congresso hoje, a gente acaba não conseguindo movimentar para uma reforma política que realmente favoreça, né, a democracia e a representação da população, dos setores mais carentes, em função de que hoje o Congresso tem uma maioria que não representa, né, a maioria da população, representa as elites e que vem permanecendo, né, no poder já há algum tempo, e por isso muitas das mudanças acabam sendo difíceis de serem realizadas, inclusive, né, a reforma política e outras reformas. Né. Vereador Beltrão, tem sua parte. Vereador Denise, eu acho que é importante ressaltar o papel, o exercício que a senhora, enquanto líder, e a bancada fez, porque a gente vê que, principalmente no momento de acirramento da disputa política, existe muita indignação. Então, muitas vezes as pessoas, ou mesmo parlamentares, estão indignados contra tudo. Mas tem que colocar isso no trilho de alguma ação concreta. Então, acho que a nossa bancada estimula o debate e propõe de uma forma objetiva aonde nós podemos, como vereadores. Até porque o grande foco da mudança é a reforma política. E essa reforma política é importante que as ruas estejam acumulando forças para forçar o Congresso a fazer. E eu estou, inclusive, esperançoso de que parlamentares ou as pessoas que participaram da manifestação tragam propostas para esse plenário. Porque teve uma manifestação fantástica, domingo, impressionante. E qual é a proposta? Qual é a consequência disso? Se falou em corrupção, né? E as pessoas usavam, inclusive, camisetas da seleção brasileira. Vão propor combate à corrupção à CBF, controle social da CBF, a reforma política, abaixo-assinado, tem que ter alguma consequência. Então, parabenizo a senhora, enquanto líder, que a nossa bancada está dando, mesmo que singela, uma contribuição para esse debate. Obrigado. Obrigada, vereador Beltrão. Acho que a democracia ela ganha com a participação do povo, né? Acho que a nossa democracia ela ainda é muito recente, ainda, né, tem muito que amadurecer, né? A participação popular ela tem que ocorrer
também direcionando para fatos concretos, né? Na participação aqui nas audiências públicas, nos debates sobre saúde, educação, né? A Câmara de Vereadores está sempre aberta e acho que é importante que tenha essa participação. Então, fico feliz pelas manifestações, entendo que o governo federal, a presidenta Dilma, também, né, recebe esse recado, né, tanto ela mesma falou, né, com humildade, vai, né, pensar ações aí de combate à corrupção junto ao governo, né, e mostrou que valorizou, né, o ato que ocorreu. Então, o Brasil ganha com as manifestações, mas também a gente precisa pensar ações concretas após as manifestações. Então, né, vamos participar dos debates, vamos construir propostas, né, e defendemos aí o nosso projeto, né, no caminho de uma reforma política. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PDT, com a palavra o vereador Jaison Barbosa.